A sala de jantar estava cheia, o burburinho familiar preenchendo cada canto da casa, como acontece em toda reunião anual. Era um ritual sagrado para nós, um dia de risadas, fofocas e a comida da vovó, que sempre tinha o poder de nos unir. Pelo menos, costumava ter. Até que uma frase simples, dita com um tom de casualidade e desdém, quebrou a magia. Foi meu primo, Marcos, que soltou a bomba enquanto servia mais um pedaço de torta de frango. Ele olhou diretamente para mim, um sorriso torto no rosto, e disse: "Sabe, a sua obsessão por planejar cada segundo da vida é a razão da sua solidão, Pedro." Aquele silêncio que se seguiu foi quase palpável. De repente, o barulho dos talheres parou. As conversas morreram. Todos os olhos se viraram para mim, esperando uma explosão. Eu senti o sangue gelar nas veias, uma onda de raiva subindo pela garganta. Mas em vez de gritar, de responder à altura, eu fiz algo que ninguém esperava. Eu sorri. Um sorriso frio, que não chegou aos meus olhos, prometendo uma retribuição calculada que só eu podia entender naquele momento. Marcos, percebendo o impacto, tentou suavizar. A vida não se controla, Pedro. Ela acontece. Aquilo ecoou na minha cabeça, mas o que eu realmente pensei foi: e algumas coisas, eu garanto, vão acontecer. A reunião continuou depois disso, um pouco mais tensa do que o normal, mas ninguém ousou tocar no assunto de novo. Eu me mantive calmo, participando das conversas, rindo das piadas sem graça do tio Jairo, mas minha mente já estava em outro lugar, trabalhando. A noite terminou, todos foram embora e eu me vi sozinho na casa, o eco das palavras de Marcos ainda zumbindo nos meus ouvidos. A solidão que ele mencionou não era novidade para mim, era uma velha conhecida. Mas ser acusada de ser a causa dela e por ele era inaceitável. No dia seguinte, a primeira coisa que fiz foi ir para meu escritório. Não liguei o computador para trabalhar, nem para navegar na internet. Em vez disso, peguei uma caixa empoeirada que estava guardada no armário. Dentro dela, havia pastas e mais pastas de documentos antigos. Contratos, correspondências, alguns recibos, fotos amareladas, coisas que a maioria das pessoas jogaria fora. Mas eu, como Marcos havia tão bem observado, planejava cada segundo. E isso incluía guardar cada pedacinho de papel que pudesse ter alguma utilidade. Liguei o scanner e comecei a digitalizar, um por um. Cada documento era cuidadosamente posicionado, a imagem conferida e salvo em uma pasta específica no meu disco rígido. Não havia pressa, apenas uma calma assustadora. Meus dedos deslizavam sobre os papéis e um brilho nos meus olhos denunciava um plano meticuloso que estava começando a tomar forma. Marcos achava que a vida acontecia, sem controle. Eu estava prestes a mostrar a ele que, às vezes, um bom planejamento pode fazer a vida de certas pessoas acontecer de formas bem específicas. Enquanto as páginas passavam pelo scanner, eu pensava em todas as vezes que a espontaneidade de Marcos havia se transformado em dor de cabeça para mim. Não eram apenas as palavras dele ontem, era um histórico, um padrão. Cada documento digitalizado era uma pequena peça de um quebra-cabeça que eu estava montando. Um registro de anos de irresponsabilidade e desconsideração. Eu não estava apenas digitalizando papéis, eu estava organizando a minha vingança. E ela seria tão precisa e bem planejada quanto qualquer um dos meus cronogramas. A cada clique do scanner, uma camada de poeira era removida não apenas do papel, mas também da minha paciência. A calma que eu exibia era apenas a ponta do iceberg, escondendo uma determinação que poucas pessoas haviam visto em mim. Marcos havia plantado uma semente de discórdia, e eu estava regando-a com cada documento antigo que passava por minhas mãos. Ele queria que eu vivesse a vida de forma mais solta? Pois bem, a vida dele estava prestes a ficar bem solta nas minhas mãos. Ele não tinha ideia do que estava por vir.
Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. Minha necessidade de controle não nasceu do nada. Ela foi moldada pela minha infância, crescendo em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. A vida lá era simples, mas cheia de altos e baixos inesperados. Minha família era amorosa, mas desorganizada. Um dia, a tia Cida aparecia na porta com febre alta e precisava de cuidados urgentes. No outro, a chuva forte levava parte da colheita do meu avô. E o dinheiro que era para a feira sumia. Essas coisas aconteciam o tempo todo. Desde muito cedo, eu vi o caos de perto. Não era um caos ruim, era só a vida acontecendo sem roteiro. Mas para um menino como eu, aquilo trazia uma sensação de insegurança constante. Eu via a preocupação no rosto dos meus pais, as conversas baixas sobre como dar um jeito. E eu, na minha inocência, comecei a achar que se eu planejasse tudo, se eu tivesse uma resposta para cada problema, eu poderia evitar aquela sensação ruim. Comecei a criar agendas detalhadas, com horários para estudar, brincar, ajudar nas tarefas de casa. Eu desenhava mapas mentais das minhas semanas, dos meus meses. Se um colega de escola me chamava para jogar bola, eu consultava minha agenda para ver se havia um espaço para imprevistos. Era o meu jeito de me proteger, de construir uma muralha contra a imprevisibilidade que eu via ao meu redor. Para mim, o controle era sinônimo de segurança, de paz. Enquanto eu me tornava esse menino metódico, havia o Marcos, meu primo mais velho. Ele era o oposto de mim em tudo. Carismático, espontâneo, com um sorriso fácil que conquistava todo mundo. Mas também era irresponsável. Ele vivia o momento, sem se preocupar com o amanhã. Suas desculpas eram sempre as mesmas. A vida é para ser vivida. Não se prenda a planos. Ele usava essa liberdade como um escudo para fugir de qualquer tipo de compromisso. Lembro de uma vez, quando éramos crianças, que um amigo nosso, o Zé, prometeu nos levar para pescar no rio. Eu já tinha tudo planejado: iscas, horário, até o lanche. Marcos apenas riu e disse: "Relaxa, Pedro, a gente vai na hora que der na telha." No dia marcado, Zé apareceu na minha casa e Marcos não estava em lugar nenhum. Ele tinha esquecido completamente. Nós dois ficamos lá, esperando, até que o Zé foi embora. Marcos apareceu horas depois, sem nem se desculpar direito. "Ah, foi mal, Pedro. Fui jogar bola com a turma. Você devia ser mais flexível." Essas pequenas coisas se acumulavam. Eu via o quanto ele era adorado por ser descolado, enquanto eu era visto como o certinho ou o quadrado. E essa diferença de temperamento, que começou na infância, foi se aprofundando com o tempo. Para mim, a vida era uma construção que exigia cuidado e atenção aos detalhes. Para Marcos, era um rio que ele preferia deixar correr solto, sem se importar com as margens que ele derrubava no caminho. Ele nunca entendia minha necessidade de planejar. Via isso como uma fraqueza, uma incapacidade de aproveitar. Mas o que ele não via era que, para mim, o planejamento era o que me permitia aproveitar. Era o que me dava a tranquilidade de saber que eu estava preparado para o que viesse. Ele, por outro lado, vivia em um estado de improviso constante, que muitas vezes acabava me arrastando para o meio da bagunça dele. Eu sempre tive que limpar as pequenas bagunças que Marcos deixava para trás. Uma promessa quebrada aqui, um compromisso esquecido ali. Ele era como um furacão de bom humor e irresponsabilidade, e eu, o quebra-mar que tentava conter os estragos. E essa dinâmica, que parecia inofensiva na infância, foi se tornando mais pesada e irritante à medida que envelhecíamos. Eu nunca imaginei que essa liberdade dele pudesse se tornar uma ameaça tão grande para a minha própria vida, para tudo o que eu tinha construído com tanto esforço e planejamento. Ele realmente não tinha ideia do que vinha por aí.
A memória mais vívida e dolorosa que tenho de uma promessa quebrada pelo Marcos aconteceu quando eu tinha uns 10 anos. Ele, que era 5 anos mais velho, tinha me prometido me buscar na escola depois de um evento importante. Era a apresentação de teatro da minha turma, e eu estava super ansioso para que ele me visse no palco. Minha mãe tinha um compromisso e ele se ofereceu para ir. Eu confiei nele. Esperei e esperei. As outras crianças foram sendo buscadas pelos pais, pelos avós. O pátio da escola foi esvaziando, ficando escuro. Eu, um menino pequeno, comecei a sentir um nó na garganta, um medo gelado. O porteiro, um senhor já cansado, me olhava com pena. Horas se passaram. Minha mãe, desesperada, conseguiu um jeito de chegar e me encontrou ali, sozinho, chorando. Marcos só apareceu no dia seguinte, com a desculpa esfarrapada de que esqueceu. Ah, Pedro, foi mal. Fui jogar bola com a turma. Você devia ser mais flexível. Essa frase, dita com um sorriso displicente, me marcou profundamente. Não era só o esquecimento. Era a falta de consideração, a desvalorização do meu tempo, do meu sentimento. Essa era a tônica da nossa relação. Em reuniões de família, quando eu falava sobre meus projetos ou conquistas acadêmicas, ele sempre tinha um comentário que, de alguma forma, diminuía meu esforço. Lá vem o Pedro com as planilhas dele, ele diria, rindo, enquanto os outros riam junto, como se eu fosse um esquisitão por ser organizado. Eu sentia uma humilhação velada, uma pontada de desrespeito. Ele nunca me elogiava diretamente, mas sempre encontrava um jeito de zombar da minha rigidez, da minha falta de espontaneidade. Para ele, ser espontâneo significava ser irresponsável. Para mim, significava ser imprevisível e, muitas vezes, prejudicial. As manipulações financeiras começaram cedo também. Ele pedia dinheiro emprestado, sempre com a promessa de devolver assim que o próximo salário cair, ou quando eu vender aquela coisa. Mas o dinheiro nunca voltava. Quando eu cobrava, ele reagia com indignação. Que apego é esse, Pedro? Dinheiro vai e vem. Você devia ser mais fluido como a vida. Eram sempre as mesmas frases, a mesma filosofia barata para justificar a irresponsabilidade dele. Eu trabalhava duro para guardar meu dinheiro, para ter minhas coisas, e ele simplesmente o via como algo que podia ser usado e esquecido. Para ele, fluidez da vida era sinônimo de falta de compromisso, de não ter que pagar as contas. Lembro de uma vez, já na adolescência, quando eu estava juntando para comprar um violão que eu tanto queria. Ele veio com uma história triste de que precisava de dinheiro para uma viagem importante. Prometeu que me pagaria com juros. Eu, ingênuo, emprestei. Claro, nunca vi a cor desse dinheiro de volta. Ele voltou da viagem, cheio de histórias, e quando eu mencionei o violão, ele fez uma cara de surpresa. Violão? Ah, Pedro, você ainda está pensando nisso? A vida é mais do que bens materiais. Naquele dia, eu senti uma raiva que nunca tinha sentido antes. Não era só o dinheiro, era o desrespeito ao meu sonho, ao meu esforço. Esses eventos que se repetiam com uma frequência alarmante, adaptados ao nosso contexto mineiro, mostravam como a atitude do Marcos não era apenas um traço de personalidade peculiar. Era uma forma constante de desrespeito que se acumulava, camada por camada, ao longo dos anos. Ele usava a espontaneidade como desculpa para a irresponsabilidade, a fluidez da vida como escudo para a manipulação. E eu, que tentava manter a ordem na minha vida, me via constantemente arrastado para o caos que ele criava. Cada promessa quebrada, cada humilhação, cada centavo não devolvido, era um lembrete de que, para ele, as regras não se aplicavam. E o pior era que a família, muitas vezes, passava a mão na cabeça dele, justificando que ele era assim mesmo, que tinha um coração bom, mas era meio avoado. Eu era o chato, o rancoroso. Mas por dentro, eu sabia que essa história não podia continuar assim.
O limite estava sendo testado e eu sabia que uma hora ele seria quebrado de vez. A vida para ele era um jogo sem regras. Para mim, era uma construção que eu estava determinado a proteger. A tensão atingiu seu ápice quando a vida adulta nos colocou em caminhos que, inevitavelmente, se cruzariam novamente. Eu estava em um momento crucial da minha carreira, trabalhando incansavelmente para conseguir uma promoção importante na empresa. Havia meses que eu me dedicava a esse objetivo, com reuniões intermináveis, projetos complexos e uma rotina que exigia foco total. Meu apartamento, embora modesto, era meu santuário, um reflexo da minha organização e do meu esforço. Foi então que Marcos reapareceu. Sem avisar, sem pedir, simplesmente surgiu na minha porta, com uma mochila nas costas e um sorriso que, para mim, já era um presságio de problemas. Ele disse que estava passando por um momento de transição, que precisava de um lugar para ficar por uns dias, enquanto resolvia umas coisas. Aqueles uns dias se transformaram em semanas, e as umas coisas nunca se materializaram. Meu apartamento, que antes era um refúgio, virou um campo de batalha. Marcos usava minha casa como base para suas festas improvisadas. Amigos dele, que eu nunca tinha visto, apareciam a qualquer hora com música alta, risadas e bagunça. Minhas plantas, que eu cultivava com tanto carinho, foram usadas como cinzeiro. Meus livros, que eu organizava por assunto e autor, estavam espalhados pelo chão, com marcas de copo. Eu chegava do trabalho, exausto, e encontrava a cozinha suja, a sala cheia de embalagens de comida e o cheiro de cigarro impregnado em tudo. As pressões sociais começaram a aumentar. Os vizinhos, que antes me cumprimentavam com sorrisos, agora me olhavam com desconfiança. Eu ouvia cochichos no elevador sobre o movimento estranho no meu apartamento. Um dia, a síndica me chamou para conversar sobre as reclamações de barulho. Eu me sentia envergonhado, tentando justificar o injustificável. Meus colegas de trabalho, que antes me viam como alguém sério e dedicado, começaram a questionar minha estabilidade. Um deles, em um almoço, perguntou se eu estava passando por alguma fase difícil, insinuando que minha performance estava caindo. A família, mesmo com todo o carinho, também fazia sua parte. Minha mãe, com a voz suave, mas carregada de preocupação, sugeria que eu ajudasse o Marcos. Ele é seu primo, Pedro. Está passando por um momento delicado. Você sempre foi tão responsável. Ele precisa de uma mão. Meu pai, mais direto, dizia que família é para essas horas e que eu não podia abandonar o Marcos. Eles não viam a bagunça, o desrespeito, a forma como ele estava minando tudo o que eu construí. Eles viam apenas o bom coração do Marcos e a minha rigidez. Eu me sentia sufocado. Meu mundo meticulosamente planejado estava desmoronando sob o peso da irresponsabilidade do Marcos e do julgamento alheio. A promoção, que era meu maior objetivo, parecia cada vez mais distante. Eu me pegava distraído nas reuniões, preocupado com o que encontraria em casa. Meu sono era interrompido pelo barulho das festas. Eu estava constantemente irritado, ansioso e sentia que estava perdendo o controle de tudo. Um dia, voltei para casa e encontrei a porta do meu escritório aberta. Marcos estava lá dentro, mexendo nos meus documentos de trabalho. Ele sorriu, displicente, e disse que estava procurando uma caneta. Eu senti um arrepio na espinha. Não era a caneta que ele procurava. Era o meu espaço, a minha privacidade, a minha vida, que ele estava invadindo sem pudor. Naquele momento, percebi que a situação era insustentável. Eu precisava agir. Não podia mais permitir que ele transformasse minha vida em um caos. A promoção não era apenas um objetivo profissional. Era um símbolo da minha capacidade de manter a ordem, de controlar meu destino. E o Marcos estava ameaçando tudo isso.
Eu estava à beira de um precipício e sabia que uma decisão precisava ser tomada antes que eu caísse de vez. A tensão que vinha sufocando Pedro atingiu um ponto de ruptura de uma forma que ele jamais imaginaria. O ponto de virada veio de repente, em uma tarde chuvosa. Marcos, em mais uma de suas demonstrações de liberdade e desrespeito, pegou o carro de Pedro sem permissão. Pedro estava no trabalho, imerso em planilhas e relatórios, tentando desesperadamente manter o foco apesar do caos em sua vida pessoal. O telefone tocou, e era um número desconhecido. Ao atender, uma voz formal do outro lado da linha se apresentou como sendo da polícia. O policial informou que o carro de Pedro havia se envolvido em um pequeno acidente. Não foi nada grave, apenas uma batida leve em um poste, mas havia um problema. O motorista, Marcos, estava visivelmente alterado. Pedro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele tentou explicar que não estava dirigindo, que o carro havia sido pego sem sua autorização. Foi então que o policial soltou a bomba. Marcos havia se identificado como Pedro, usando seus documentos que, por descuido, ele havia deixado no porta-luvas. A revelação atingiu Pedro como um soco no estômago. Não era apenas a irresponsabilidade de Marcos, o fato de ele ter dirigido embriagado ou o acidente com seu carro. Era a traição, a manipulação descarada. Marcos tinha usado a identidade de Pedro para fugir das consequências, jogando toda a culpa e os problemas para cima dele. Pedro ouviu o policial falar sobre as multas, os pontos na carteira e a possibilidade de ter que comparecer ao tribunal. Ele mal conseguia processar as palavras. Sua mente girava. Ele desligou o telefone e ficou parado, olhando para o nada. A raiva começou a ferver dentro dele. Uma raiva diferente de tudo o que ele já havia sentido. Não era a irritação com a bagunça ou a frustração com o desrespeito. Era uma fúria fria e calculada, nascida da percepção de que Marcos não apenas o desrespeitava, mas o colocava em risco direto. Marcos estava ameaçando tudo o que Pedro havia construído com tanto esforço e dedicação. Aquele momento foi um divisor de águas. Pedro percebeu que as brincadeiras de Marcos, sua espontaneidade e sua liberdade haviam escalado para um nível perigoso. Não era mais sobre uma simples falta de responsabilidade. Era sobre uma intenção clara de usar e abusar da boa vontade de Pedro, de se aproveitar da sua estabilidade para escapar das próprias falhas. A ideia de que Marcos poderia ter causado um acidente mais grave, ferido alguém, e que Pedro seria o responsável legal por isso, o aterrorizou. A imagem de sua infância, com a necessidade de controle como um escudo contra o caos, veio à tona. Todas as suas agendas, seus planos, seu esforço para manter a ordem, pareciam ter sido em vão. No entanto, naquele instante, Pedro não sentiu derrota. Em vez disso, uma determinação férrea tomou conta dele. Ele não podia controlar o que Marcos fazia, mas podia controlar sua reação. Ele podia controlar as consequências. As palavras do policial ecoavam em sua mente. O senhor terá que se apresentar na delegacia para esclarecimentos. A humilhação era imensa. Ele, Pedro, o homem que planejava cada passo, que prezava a ordem e a retidão, seria arrastado para um problema legal por causa da irresponsabilidade de outra pessoa. Mas, junto com a humilhação, veio a clareza. Aquele era o limite. A linha havia sido cruzada. Pedro pegou suas coisas no escritório, a mente já trabalhando em um plano. Ele não ia deixar Marcos destruir sua vida. Não ia permitir que a irresponsabilidade alheia ditasse seu futuro. A frase, "A vida não se controla, ela acontece", ainda ressoava, mas agora com uma nova interpretação. A vida acontecia sim, mas ele tinha o poder de decidir como reagiria a ela. E sua reação seria definitiva. Ele não seria mais uma vítima. Ele seria a justiça. A princípio,
Pedro sentiu uma mistura avassaladora de raiva, vergonha e um medo profundo. A reputação que ele construíra com tanto esmero, a carreira que ele cultivava com dedicação e até mesmo sua liberdade estavam em jogo. A imagem de ser associado a um incidente de embriaguez ao volante, mesmo que não fosse o culpado, era um golpe direto em tudo o que ele representava. Sua mente, acostumada a organizar e prever, agora se via em um turbilhão de cenários catastróficos. Ele visualizava os olhares de desaprovação dos colegas de trabalho, os sussurros dos vizinhos e a decepção da família. A notícia do ocorrido rapidamente se espalhou, como um incêndio em palha seca pela pequena comunidade. Como era de se esperar, a família se dividiu. Alguns, com uma lealdade cega a Marcos e uma visão distorcida do que era ajudar, tentavam protegê-lo. Ah, Pedro, ele é seu primo, sangue do seu sangue. Acidentes acontecem. Não é o fim do mundo, diziam, minimizando a gravidade da situação e, de certa forma, culpando Pedro por sua rigidez. Eles insistiam que Pedro deveria deixar para lá, que família é para essas horas. Essas palavras, que antes poderiam ter abrandado seu coração, agora apenas acendiam ainda mais sua indignação. Porém, outros membros da família, mais próximos de Pedro e testemunhas silenciosas das inúmeras vezes em que Marcos se aproveitou da boa vontade alheia, expressaram apoio e indignação genuínos. Sua tia, irmã de sua mãe, ligou chorando, pedindo desculpas pela irresponsabilidade do filho e oferecendo qualquer tipo de ajuda que pudesse dar. Amigos próximos, aqueles que conheciam a fundo a história de Pedro e seu esforço para construir uma vida digna, também se manifestaram. Foi nesse momento que um amigo de longa data, Carlos, um advogado respeitado na cidade, se tornou um aliado crucial. Carlos, que sempre admirara a retidão de Pedro, não hesitou em oferecer sua ajuda. Pedro, isso não é justo. Você não pode carregar essa cruz por ele, disse Carlos, com uma voz calma, mas firme. Ele explicou os meandros legais, as possibilidades e, mais importante, garantiu a Pedro que ele não estava sozinho. A presença de Carlos, com sua experiência e seu apoio incondicional, foi um bálsamo para a alma de Pedro, que se sentia isolado em sua batalha. No entanto, nem todos foram tão compreensivos. Alguns amigos e conhecidos, que antes o admiravam por sua estabilidade e sucesso, começaram a se afastar. Eles julgavam Pedro pela irresponsabilidade que Marcos havia cometido, sem se darem ao trabalho de entender a verdade dos fatos. Os olhares de pena misturados com um certo julgamento velado eram como facadas. Pedro percebeu que, para alguns, a aparência era mais importante que a verdade, e que a reputação, uma vez manchada, era difícil de limpar. O impacto psicológico de tudo isso foi profundo. Pedro, o homem que sempre teve tudo sob controle, começou a questionar sua própria capacidade de gerenciar sua vida. Ele se perguntava se sua busca incessante por ordem e planejamento não o havia tornado vulnerável. Um alvo fácil para aqueles que viviam no caos. Houve momentos de dúvida, de desânimo, onde a vontade de simplesmente desistir e se conformar com a situação era quase irresistível. Ele se sentia esgotado, emocionalmente drenado. Mas, à medida que a raiva inicial e o medo começaram a assentar, uma nova emoção tomou conta de Pedro. Uma determinação fria e inabalável por justiça. Ele não podia mais permitir que a irresponsabilidade de Marcos ditasse sua vida, nem que sua reputação fosse maculada por atos que não eram seus. Aquele episódio não seria apenas mais uma história de exploração, seria o ponto final. A humilhação que sentia se transformou em combustível para uma resolução férrea. Pedro não queria vingança, queria apenas que a verdade viesse à tona e que Marcos, pela primeira vez na vida, enfrentasse as consequências de suas escolhas. Ele não era mais o garoto que esperava na escola, nem o jovem que perdoava dívidas.
Pedro era um homem que havia aprendido, da maneira mais difícil, que alguns limites precisam ser estabelecidos com firmeza e que a justiça, por mais custosa que seja, é um direito inalienável. A batalha estava apenas começando, mas Pedro estava pronto. Com a ajuda incansável de Carlos, o advogado, Pedro mergulhou de cabeça na tarefa de reunir provas. Não era uma busca por vingança, mas por clareza e justiça. Ele revisou cada documento que havia digitalizado anos antes, aqueles que revelavam o padrão de comportamento de Marcos. Havia e-mails antigos onde Marcos pedia dinheiro emprestado, mensagens de texto com desculpas esfarrapadas para não devolver e até mesmo registros de pequenas quantias que Pedro havia pago por Marcos em diversas ocasiões, desde contas de celular atrasadas até multas de trânsito. Carlos orientou Pedro a organizar tudo de forma cronológica, criando um dossiê que contava a história da irresponsabilidade de Marcos ao longo dos anos. Cada papel, cada mensagem, cada recibo era um tijolo na construção da verdade. Eles trabalharam por semanas, revisando detalhes, confirmando datas e testemunhas. Aquele processo, embora exaustivo, serviu como uma terapia para Pedro. Ele estava confrontando o passado, não para remoer mágoas, mas para entender como havia permitido tanto desrespeito por tanto tempo. O ponto crucial, é claro, era o acidente de carro. Carlos obteve o relatório policial completo, que confirmava que Marcos havia se apresentado como Pedro na cena e que o teste do bafômetro havia sido positivo. Havia também depoimentos de testemunhas que viram Marcos ao volante, e não Pedro. A evidência era irrefutável. Chegou o dia em que Marcos foi confrontado. Carlos organizou uma reunião, na presença de alguns membros da família, incluindo a mãe de Marcos, que já estava ciente de grande parte da verdade através de Pedro. A atmosfera era pesada, carregada de uma tensão silenciosa. Marcos, com sua postura sempre descontraída, tentou minimizar a situação, usando as mesmas desculpas de sempre, falando sobre a fluidez da vida e a falta de apego material. Mas desta vez, não havia espaço para suas manipulações. Carlos, com uma calma profissional, apresentou as provas uma a uma. Os documentos antigos, os e-mails, os registros financeiros e, finalmente, os detalhes do acidente. Cada palavra de Carlos era um martelo batendo na fachada de Marcos, que pela primeira vez parecia encolher, perdendo sua arrogância. A mãe de Marcos chorava em silêncio, percebendo a extensão da teia de mentiras e irresponsabilidades que seu filho havia tecido. Marcos não teve como negar. Diante da família e da iminente ação legal, ele foi obrigado a assumir a responsabilidade por seus atos. As consequências foram severas. Ele teve que arcar com os custos do reparo do carro de Pedro, pagar as multas e enfrentar as acusações de falsidade ideológica e dirigir sob influência. Além disso, a família, cansada de suas atitudes, impôs um afastamento, uma condição para que ele pudesse um dia tentar reconstruir a confiança. Pedro, embora abalado por toda a situação, sentiu um peso sair de seus ombros. A justiça, ainda que tardia e dolorosa, havia sido feita. Ele emergiu dessa experiência mais forte, com uma compreensão mais profunda sobre si mesmo e sobre as pessoas ao seu redor. Ele entendeu que nem tudo na vida pode ser controlado, que o caos faz parte da existência, mas que a integridade e a busca por justiça são pilares que ele podia controlar. Ele aprendeu a estabelecer limites claros, não apenas com Marcos, mas em todas as suas relações. A necessidade de controle não desapareceu completamente, mas se transformou em uma busca por um controle saudável, aquele que protege sua paz e seus valores, sem tentar dominar o que é incontrolável. A vida continuaria a acontecer, com suas surpresas e desafios, mas agora Pedro sabia que tinha a capacidade de reagir a elas com força e dignidade.
A lição foi dura, mas libertadora. Ele havia recuperado sua reputação, sua tranquilidade e, acima de tudo, sua própria voz.